herege Marcião inventou apresentar às igrejas um Novo Testamento, a partir do Evangelho de Lucas, e com apenas algumas das cartas paulinas. E é que, de fato, houve uma preocupação e consequente mobilização por parte da Igreja quanto à revelação dos livros que seriam reputados como o Novo Testamento, portanto, a Escritura Sagrada. Quem pode ler o quadradinho do lado aqui? Sim. Marcião foi um herege do século II depois de Cristo, que rejeitava o valor e utilidade do Antigo Testamento para os cristãos, porque cria que o Deus apresentado no Antigo Testamento diferia do Deus de Jesus, apresentado nas páginas neotestamentárias. Então, quando Marcião propôs apresentar um Novo Testamento que não era completo, não tinha uma sequência do Antigo Testamento, que a gente verificou que o Antigo Testamento gera luz para o Novo, quando a gente estudou o período interbíblico. E aí a igreja se atentou e se apressou para lançar o Novo Testamento. E aí o Novo Testamento é formado por 27 livros, foram escritos em diversos lugares e por autores diferentes, que classificaram seus escritos como inspirado ao lado dos escritos do Antigo Testamento. O Novo Testamento ele não pode deixar de lado o que? O Antigo Testamento, o autor vem falar. É a luz. A gente verificou que o período interbíblico apontou e preparou o cenário para Cristo, que é onde surge o Novo Testamento. A divisão do Novo Testamento em seções e versículos é atribuída a Mônio de Alexandria, do século III, e a Eutálio de Alexandria, no século V, depois de Cristo, e continuou o trabalho do Amônio. Quem traduziu? Vamos para a página 14, pode passar. Canone do Novo Testamento. Quem pode ler? Isso? É. O reconhecimento do cânon foi um projeto eclesiástico muito importante, pois implicava nos fundamentos da fé cristã e na aprovação de escritos sagrados que serviam na orientação do praxis cristão, da praxis cristã no mundo. Mas quais critérios foram adotados? Então, assim, Canon é uma coleção de livros que normatiza e padroniza o Novo Testamento. E aí ele segue critérios. Quais são os critérios? O primeiro, escrito por algum apóstolo, alguém que conviveu com algum apóstolo. O segundo é a boa aceitação da igreja por tempo. Não, o primeiro é escrito por algum apóstolo, alguém que conviveu com o apóstolo. Boa aceitação da igreja por tempo prolongado e contínuo. E a consistência doutrinária, ou seja, ela não podia contradizer o Antigo Testamento. O autor coloca nessas próximas páginas. E aí lá no 4 parágrafo, vocês me acompanharam. Após o término desse processo canônico, segundo os critérios que eu mencionei, chegou ao formato final do Novo Testamento, que hoje nós temos na nossa mão. Quem trouxe a Bíblia tem aí o Novo Testamento, que significa um novo pacto por meio das palavras e obra de Jesus, registrada pelos seus seguidores sob a inspiração do Espírito Santo. Este conteúdo pode ser classificado de 3 maneiras. Olha só, então evangelhos ele pode ser canônicos, que a gente está estudando agora, que é o conjunto de Mateus, Marcos, Lucas e João, e sinóticos, que é Mateus, que são os primeiros 3, né? Mateus, Marcos e Lucas. O que é canônico? Canônico significa vara, uma vara reta ou um padrão de medida. Daí descreva o significado secundário que se refere a uma regra ou padrão de conduta. Então, canônico é uma regra ou padrão de conduta.
Sinótico é grego, oriunda de duas palavras, sim junto e ópsis, ver. Origem do termo, um pesquisador alemão chamado Brix publicou a obra Sinópticos do Evangelho. Foi a primeira vez que se utilizou o termo sinóticos aos escritos dos 3 primeiros evangelhos, que daqui a pouco a gente vai ver. Pode passar. E eu disse que o canon, que foi o que deu doutrina, as regras da coleção, né, coleção de livros reconhecido pela igreja, que são Mateus, Lucas, Marcos e João. E só que assim, existia livros, lembra que o Marcião reuniu vários livros que terminando sendo herege, e algum dos livros é chamado de apócrifos, que tem a ver com heresias. Por exemplo, aqui são evangelhos apócrifos, evangelho da infância de Tomé. É interessante porque ele não foi colocado no canon, porque um dos versículos diz assim: fez 12 papagaios com barro e eles saíram voando. Foi Jesus, está escrito lá. Um menino caiu em frente. Não, esse eu não lembro. O menino caiu morto ao esbarrar acidentalmente com Jesus. Estava escrito lá. Então, como não estava de acordo com o Antigo Testamento e era heresia, eles não foram aceitos pelos canon. Então vocês vejam, eu já vi gente falar, até pessoas pregarem no púlpito, que Jesus, quando era criança, ele chegou a fazer milagres. Vocês já ouviram falar essa história? Sim. Já desse passarinho? Que um passarinho que ele fazia em barro? Então isso daí a Bíblia mostra, a Bíblia comprova que o primeiro milagre de Jesus, sabe qual foi? Caná da Galileia, transformando água em vinho. Então prova realmente aquilo. Por isso que vocês precisam prestar atenção na palavra. Quais são os canônicos? Ela mostrou os critérios que estão aqui, ó. Os critérios. Lá pra cima, Os critérios. Canô são esses que eram aceitos pela igreja. Até aqui os critérios, escrito por algum apóstolo ou alguém que conviveu com algum apóstolo. Boa aceitação da igreja por tempo prolongado e contínuo. Consistência doutrinária sem contradizer as doutrinas do Antigo Testamento. Então, naquela época, fora esses livros aqui, existiram outros livros que falavam até acerca da divindade de Cristo, da humanidade de Cristo, que ele não era humano, que fala lá em 1 João. Então, não era aceita pela igreja porque a igreja, ela havia aqueles 3 critérios que estavam ali que a gente leu. Por exemplo, entendeu? Em 1325, por causa da heresia de Ários, o Concílio de Niceia declarou canônicos os livros do Novo Testamento que temos hoje, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Por isso os demais são considerados apócrifos, porque existe muita heresia. Só volta um pouquinho. Pode voltar. Aqui. O que eu achei mais interessante que a gente poderia discutir é o segundo critério. Tudo bem, o primeiro é escrito por um apóstolo ou alguém que conviveu com ele. Mas o segundo é boa aceitação da igreja por tempo prolongado e contínuo. Ou seja, as coisas de Deus, quando você coloca no meio do povo de Deus, quando é de Deus, ele permanece. Isso é muito interessante, porque quantas doutrinas, né? Quantas coisas a gente já viu dentro do povo de Deus, dentro da igreja de Deus que não prevalece. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, que interessante, né? Porque a igreja aceita. E aí, consistência doutrinária, sem contradizer as doutrinas do Antigo Testamento. Vocês viram que o Marcião, ele não considerava o Antigo Testamento. Para ele, o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento, que era representado por Jesus. Ali nos evangelhos apócrifos tem alguns tem, tipo, Pedro ali, né, que apóstolos também descreveram, né? Qual o peso desses evangelhos apócrifos? Eles são históricos, mas eles não são inspirados pelo Espírito de Deus, porque a igreja não aceitava. Por exemplo, Ela não aceita ainda. Não aceita, né? Depois, quem aceita é a igreja católica, melhor dizendo. Por exemplo, tem os Macabeus, que foram uma história verdadeira, mas foi num período de 400 anos em que não havia a voz de Deus.
Os profetas, não havia profetas entre o povo, entendeu? Então foram história verdadeira, mas existe muita heresia, como a luta de Daniel com o dragão. Você pegar lá a Bíblia católica, você vai ver. Como o de Tobias lá, que fala do demônio lá, que uma vez tu mostrou lá, que a gente foi. Ah, tá, não, ele quebrava maldições, Quebrava né? maldição. A maldição. Então tinha tudo isso daí que não é aceito pela nossa igreja, porque não é inspirada pelo Espírito de Deus. Mas para nível de conhecimento É história. É, o histórico é. Tanto que ele chega a usar na aula passada. Tanto na aula passada eu usei quando eu falei dos macabeus, né? Que tava lá, né? A história em si é verdade. Tem algumas heresias, como esse do passarinho. Quer dizer que Jesus estava lá brincando com o passarinho e faz um monte de passarinho voar. Não, Né? mas a história em si, a maioria é verdadeira, tem a inspiração. É verdade. Tem histórias que são reais, tem outras que são mentiras. É imaginário. Como esse caso aqui do passarinho, Entendeu? esse menino aqui que se Caiu, né? Ao estragar a piscina que Jesus fez na beira do rio. Como é que Deus ia matar uma criança porque entrou na piscina, entendeu? Então, relatos que estão na história, mas não são reais. Verdadeiro. Pode passar. Então, vamos lá. A palavra evangelho significa o quê? Boas novas. Eles se referem-se ao nascimento do Messias prometido. Cada um dos 4 evangelhos do Novo Testamento narra a história da vida e da morte de Jesus de Nazaré. Esses evangelhos são composições anônimas que levam o nome dos seus autores no título. Assim, no século II, esses livros eram denominados na seguinte fórmula. Olha como eram conhecidos os evangelhos no século II. Evangelho de, ou Evangelho segundo. Era assim que era denominado. O nome do evangelista que foi o autor do evangelho. Os evangelhos de Mateus, Marcos e João parecem ter sido escritos como biografias. Mateus, Marcos, João, biografias. Seguindo o modelo da antiguidade. Enquanto Lucas e Atos parecem ter sido compostos como uma monografia histórica em 2 volumes. Pode falar. E o conteúdo do Novo Testamento pode ser classificado de 3 maneiras. Caráter autoral. A gente já falava, né, que são por autores. Quem pode ler no nosso livro? Já que eu venho trazendo algumas coisas diferentes no slide e a gente acompanha no livro. Página 14. Não, 14. Começa. Pode falar. Caráter autoral. Os livros neotestamentários podem ser agrupados por autores, ou seja, quem os escreveu. Foi o que eu coloquei lá. Quem é? Mateus, Pedro e João. Mateus, Pedro e João. Fazem parte do grupo de apóstolos que foram testemunhas oculares da vida e ministério de Jesus. Marcos, Judas e Tiago eram membros da igreja primitiva e por isso, além de serem contemporâneos dos primórdios da igreja, também conviveram com os apóstolos. Lucas e Paulo, embora não tenha sido registrado serem eles testemunhas oculares da vida e ministério de Cristo, foram contemporâneos dos apóstolos, de forma que pesquisaram muito sobre a vida de Cristo. Autor de Hebreus. Muitas são as posições com relação a quem tenha sido o autor de Hebreus. Uns creem ser Paulo, outros Lucas, alguns creem ter sido Apolo, mas como não é conhecida nenhuma evidência externa ou interna sobre a autoria da carta, qualquer indicação é mera conjectura. E é interessante, quando ele apresenta o caráter autoral, a gente pode perceber os critérios do canon, né? Mateus, Pedro e João, quem foi? Testemunho o quê? Oculares. Marcos, Judas e Tiago. Eles eram quem ali? Membros da igreja. Eles viveram os apóstolos. Lucas e Paulo. contemporâneo. Né? E o autor de Hebreus. Então, assim, quando a gente verifica o canon, a gente percebe que a autoria ela já aponta para o canon. O outro caráter é o caráter cronológico. O autor ele vem dizer aqui abaixo que não existe, né,
uma ordem cronológica que podemos seguir, mas ele dá uma ideia de como pode ser essa cronologia. E aí ele vem dizer que o primeiro, que é a letra A de vocês aí, está representando a cronologia do começo, ou seja, o nascimento e a morte de quem? De Jesus. Quem pode ler a letra A? Lá no fundo. Primeiro período, o começo, também chamado de período do começo, corresponde à vida de Cristo desde seu nascimento até a sua morte. Os 4 evangelhos são os escritos que descrevem este período, claro que com os focos diferentes de um do outro. Outra pessoa. Segundo período, expansão da igreja. 29 depois de Cristo até 60 depois de Cristo. Este é o período de expansão da igreja de Jerusalém até Roma, e sem dúvida há muitas outras localidades não mencionadas. Nesse período foram escritas a maioria das epístolas paulinas, muitas das quais durante as viagens missionárias de Paulo. O terceiro período, quem pode ler? Terceiro período, consolidação, 60 até 100. Também chamado de período de consolidação. Nesse período foram redigidos os últimos escritos neotestamentários, como por exemplo as epístolas pastorais de Paulo e Pedro. Lucas, Atos e Mateus foram publicadas entre 60 depois de Cristo e 70 depois de Cristo. Marcos pode ter sido composto em data anterior, mas se a tradição está correta, não deve ter sido difundido antes desta altura. Hebreus e Judas provavelmente procedem ao ano 70 depois de Cristo. Os escritos joaninos foram redigidos no período de 85 a 96. E aí ele vem falar do último caráter, que é o literário, que é o caráter histórico, né? E aí ele fala literatura histórica narrativa. Estes livros possuem um caráter histórico, o qual os 4 primeiros esboçam de diferente ponto de vista a vida de Cristo. Trata-se de enfoques distintos, mas complementares, que visam atingir os objetivos de cada hagiógrafo. O livro de Atos, por sua vez, é o companheiro do Evangelho de Lucas e continua a história dos seguidores de Jesus depois de sua ascensão. Informa sobre a expansão inicial do cristianismo no primeiro século da era cristã, dando destaque à carreira missionária de Paulo. Então, os três caráteres que a gente pode classificar o Novo Testamento é autoral, que está relacionado quem escreveu o Evangelho. O caráter cronológico, não existe uma cronologia, o autor fala, mas a gente pode, né, ele induz no primeiro começo, que é vida, ele fala que os evangelhos não apresentam dessa forma, uma cronologia em datas, mas em situações, começo e o fim, nascimento e morte, expansão da igreja e consolidação da igreja. E tem um caráter literário que é histórico. Pode passar. E aí ele vem falar dos evangelhos. Narrativa dos evangelhos. O primeiro evangelho que ele apresenta é Mateus. O evangelho de Mateus é atribuído ao apóstolo Mateus. Este evangelho começa com a genealogia de Jesus e a história do seu nascimento. Termina com o comissionamento do discípulo por Jesus depois de ressuscitado. O principal objetivo do evangelho de Mateus é mostrar para os judeus que Jesus era quem? Esse era o principal objetivo do Evangelho de Mateus. Apesar dos vários debates sobre sua datação, ele provavelmente foi escrito depois da morte de Jesus, 31 depois de Cristo, entre os anos 50 ou 65. Era considerado o manifesto da Igreja de Jerusalém e, por seguinte, o documento fundamental do início da fé cristã. Isso daí é interessante porque a gente percebe como é que a Igreja Católica tem como esse respaldo do Evangelho de Mateus, né? A fundação da Igreja Católica. O outro Evangelho que ele apresenta aqui, vamos ler o esboço na página 16? Quem pode ler o esboço?
Primeiro, as profecias do Messias realizadas. Segundo, batismo e tentação de Jesus. Terceiro, os princípios do Messias. Quarto, o poder do Messias revelado. Quinto, o programa do Messias explanado. Sexto, o propósito do Messias declarado. Sétimo, os problemas do Messias apresentados. Oitavo, a paixão do Messias. Nono, a ressurreição do Messias. E o 10º, epílogo. E o segundo é o Marcos. É atribuído a quem? A Marcos, o evangelista. Marcos não era um dos 12 apóstolos de Jesus, mas foi um dos ajudantes de Paulo e depois de Pedro. Segundo os pais da igreja, o Evangelho de Marcos foi escrito com base no ensino do apóstolo Pedro, depois de uma palestra feita em Roma, para os pagãos por volta do ano 65 depois de Cristo. Quem era o destinatário? Leitores gentios do Império Romano. Este evangelho começa com a pregação de João Batista e finaliza com o batismo de Jesus. Qual é o propósito? Registrar por escrito as palavras e obras de Jesus Cristo e encorajar os crentes perseguidos e aflitos. O esboço, quem pode ler? Primeiro, preparação. Segundo, ministério de abertura. Terceiro, ministério pleno. Quarto, ministério de encerramento. Quinto, última viagem. Sexto, a paixão. E sétimo, ressurreição. O terceiro que ele apresenta é o ministério de Lucas, o autor. É atribuído a Lucas, que também não foi um dos 12 apóstolos, mas é mencionado no Novo Testamento como companheiro do apóstolo Paulo e médico. O autor não foi testemunha ocular das coisas que registrou, mas fez uma minuciosa investigação com essas pessoas que presenciaram os fatos contidos nesse evangelho. Ele é dirigido para alguém chamado Teófilo, que até hoje é desconhecido. Este evangelho começa com histórias paralelas do nascimento e da infância de João Batista e Jesus e termina com as aparições de Jesus ressuscitado e sua ascensão ao céu. Seu objetivo era contar a história de Cristo a partir dessas testemunhas oculares. Foi escrito provavelmente no ano 63 depois de Cristo. O propósito da temática que o livro apresenta é dar maior clareza e certeza à crença de Teófilo, apresentando-lhe um relato ordenado acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, o objetivo era que esse Teófilo crescesse, entendesse e crescesse na fé, né? Qual é o esboço que pode ler? Primeiro, prefácio. Uhum. Segundo, história da infância. Terceiro, prelúdio do ministério do Salvador. Quarto, ministério do Salvador. Quinto, ministério do Salvador. Amém. Tem mais 6. Sexto, ministério do Salvador. Que é a paixão, né? Do Salvador. Sétimo, ministério do Salvador. Ressurreição. E o último que ele apresenta, porque assim, a gente só vai entrar nos evangelhos quando a gente for falar mais à frente. Como ele, se eu antecipar, a gente tem mais aulas, então eu vou seguindo como o livro está. Só uma pergunta aqui. Marcos, o João Marcos, aqui era filho de Maria. E qual Maria? A mãe de Jesus? Maria Madalena. Qual? Marcos. João Não. Marcos. Marcos, o filho de Maria. Era outro. Era outra Maria? É. Dizem que seria a Maria que, teoricamente, em uma das posições, diz que seria a Maria, mãe dele, era dona do local onde se realizou a Santa Ceia, que esse João Marcos, do cenáculo, que essa que o João Marcos ele era filho dela, portanto ele era criança assim quando houve a Santa Ceia. Depois ele cresce, né, no meio da igreja e existem algumas. Vamos lá. O Evangelho de João, atribuído ao apóstolo João, filho de Zebedeu. Quando a gente volta lá na página 15, quem são os apóstolos? Mateus, Pedro e João. Vamos lá. Este evangelho começa com um prólogo filosófico e termina com as aparições de Jesus ressuscitado.
Foi escrito no final do século I e tinha como objetivo complementar de diversas maneiras o registro que tinha sido fornecido sobre a história de Jesus pelos 3 primeiros. Quem são os 3 primeiros? Mateus, e Lucas. Entendeu? Então ele utilizou os 3 primeiros evangelhos e construiu esse, entendeu? Pode passar. Então, assim, Marcos, de acordo com o livro, no ano 65, qual é o local? Em Roma. Amigo, quem é o autor? Amigo de Pedro. Destino, Romanos. Jesus é Filho de Deus. Visão geral, linguagem simples, uso do Antigo Testamento em hebraico, salienta a natureza humana de Jesus, segredo messiânico, usa latim, que é o latim, destaque a Pedro, enfoca milagres. Mateus, qual foi o ano? 80, 90, qual é o local? Antioquia. Autor, Mateus, quem é? O publicano. Destino, judeus. Jesus é Emanuel. Visão geral, linguagem elaborada, uso do Antigo Testamento, fala da genealogia de Jesus, Jesus novo, Moisés, anuncia o evento, qual é? Dá pra ver? Anuncia o evento 11º, único a usar eclésia, teologia masculina, enfoca o reino dos céus. Ele é o único dentre os evangelhos que usa a palavra reino dos céus. Lucas, qual é o ano? 80. Quem é o autor? Amigo de Paulo. Destino, gregos. Jesus é cheio do Espírito Santo. Linguagem própria, salvação universal. Une história da salvação com história dos povos. Enfatiza a misericórdia, teologia feminina. Jesus é um orante. Enfoca o Espírito Santo. Pode passar. Usar a eclésia. É o único a usar a eclésia. O Mateus, vocês viram lá? Não dá pra ver, né? Eu dou pra ver. Eu trouxe porque como ele sempre tem, né? Lá. Vamos lá, página 19, os evangelhos. Ele vem falar da definição etimológica. Quem pode falar? A gente já apresentou, mas a gente vai falar porque está no livro. A palavra evangelho, definição etimológica. A palavra evangelho é de origem grega e aparece sob aspectos diferentes. Evangelho, como sentido de boas novas. Evangelizo, com o sentido de trazer ou anunciar boas novas. Proclamar. Meu Deus, mas é um trava-língua, misericórdia. Eu já li. Eu já li sou mãe. Com da bem Jesus que eu não sou dele. Com o sentido de trazer boas novas. Proclamar boas novas. Proclamar notícias, pregar. Então, trazer boas novas. Aí ele vem falar que existe uma definição atual, corrente, que se usa, né, que ela está até hoje presente. E ele fala que o Evangelho são as boas novas de salvação trazida pelo Filho de Deus à humanidade. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Lucas 2:10. E aí, quais são essas boas novas? Ele vem dizer que as boas novas estão relacionadas a noticiar a encarnação de Cristo, noticiar a identidade de Cristo, noticiar que Jesus é o revelador do Pai, noticiar a salvação em Cristo, noticiar que a salvação em Cristo é a única e perfeita. Essa era a pregação da época. Essas são as boas novas que os discípulos tinham que fazer o ID. Eram esses assuntos. Só falar de Cristo. E aí o primeiro, quem pode ler? Noticiar a encarnação de Cristo. Saber que Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós,
cheio de graça, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João 1:14. Tá, outra notícia, a identidade. Qual é a identidade de Cristo? Saber que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, gerado na Virgem Maria por virtude do Espírito Santo. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Noticiar que Jesus é o revelador do Pai, de Deus. Quem pode ler? Saber que Jesus é a revelação suprema de Deus Pai, Jesus, o Filho eugênito de Deus, veio ao mundo para revelar o Pai, de forma que, se os homens quiserem, podem conhecer a Deus, o Pai, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus eugênito que está no seio do seu Pai, esse o deu a conhecer. João 1:18. Outra boas novas é noticiar a salvação em Cristo. Quem pode ler? Saber que Jesus Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Lucas 19:10 e Mateus 5:21. E o último, as boas novas, estava relacionado a noticiar que a salvação em Cristo é a única e perfeita. Quem pode ler? Saber que Jesus Cristo fez a obra completa da salvação através do seu sacrifício expiatório no Calvário Madeiro. Ressuscitou e está à destra de Deus Pai intercedendo por nós. E aí eu vou perguntar para vocês. Como é as boas novas? Não, pode voltar. O que vocês acharam do Evangelho? É interessante porque eu li um texto que assim, eu vou fazer o ID, mas muitas vezes a gente não sabe nem o que significa evangelho. Vou evangelizar. O que é evangelizar? E aí o autor falou evangelizar isso. Evangelizar é isso. Noticiar. Quando a gente olha e verifica, a encarnação de Cristo, que ele era carne, se tornou homem, morreu, quem é a identidade dele, que ele é filho de Deus, o revelador do Pai, ele fala, que conhece o Pai, que o Pai está nele, ele está no Pai, e aí ele fala que a salvação vem dele, é a única e perfeita. A gente percebe que quando a gente vai fazer isso, parece tão fácil, Não parece tão fácil evangelizar? Quando a gente olha que as boas novas são essas, ela não está espalhada. Se você visitar alguém, já sabe quem é Cristo, já sabe que é filho de Deus, já sabe que ele traz a salvação. É difícil ou é fácil evangelizar? É difícil. Tem causa de divisão também. Por quê? Porque nem todos aceitam. Vejo na minha família uma divisão muito grande, eles não concordaram com a minha atitude. Então não é só, usei o meu testemunho, são de várias famílias que o evangelho causa muitas vezes divisão, pai e filhos, Tá, mas aí quando tu olha das boas novas, qual é a mais complicada de noticiar? Qual é? Eu acho que é a salvação. Tá, vamos lá. Tá chegando lá, que é o que ele falou, mas qual é? Eu acho que é a salvação, principalmente numa região onde o catolicismo predomina. Perfeito. É muito difícil falar. Então, não, é interessante isso daqui, ó. O que é interessante, que é o 5 de vocês, que é, até aqui, a gente consegue, promover o ID do Senhor, a gente consegue pregar o ID do Senhor, a gente consegue noticiar o ID a partir da encarnação de Cristo, a partir da identidade de Cristo, o revelador do Pai, a salvação em Cristo. Mas o 5º é o mais complicado. Porque o 5º, ele vai dizer que ele é o único que salva. E aí é o debate na divisão, porque surge os santos. E é onde as boas novas mais têm entrave, mais dificuldade, e é onde que causa mais divisão. Até o 4º, noticiar, é bem aceito. E no 5º
testamento é o que entra o engano, a divisão, o combate mesmo que Paulo teve, que os discípulos tiveram. Eu, assim, comparando a atualidade com o tempo antigo, eu acho que hoje é mais difícil porque no início da igreja primitiva existia os milagres e os sinais e o que evidenciava Cristo. Havia os sinais e por causa dos sinais as pessoas criam. Hoje em dia é muito difícil você ver a manifestação dos sinais. Ou a manifestação da, por exemplo, em Belém do Pará, que é o berço do... É tipo assim, se a gente não souber a base disso aqui, vai ser impossível a gente ter argumento de ganhar pessoas católicas ou de outras religiões para Jesus. Porque isso aqui é a base das boas novas, em regras, no sentido de desde a eternidade, de identidade, que ele é revelado pelo Pai, ou seja, são as bases do Evangelho. Se a gente não souber essas bases, se torna mais difícil. Porque, eu vou falar aqui para vocês, existem lugares que as pessoas falam que são católicas, mas elas não conhecem nem a própria Bíblia delas, nem a religião dela. E a gente diz assim mesmo, não, é difícil. Eu digo que é difícil ganhar um católico que lê, que estuda, que tem argumento, que vai combater. Mas se for alguém que se só nomeia católico, mas não é a Bíblia, é fácil. Por que eu falo isso aqui? Eu falo isso daqui. Eu posso comprovar junto com a minha esposa, a gente está aqui já há 5 meses. Se você contar quantos católicos a gente ganhou já mais de 5 católicos aqui. Mas por quê? Porque argumento. A gente chega, a gente fala sobre idolatria e eles são pessoas idólatras, mas não conhecem sobre os seus santos. Não conhece sobre os seus santos. Entendeu? Então os argumentos que você tem, dá para você ganhar. Agora, claro, se for alguém com conhecimento, vai ter ali um combate de argumento. E geralmente as pessoas dizem assim mesmo. Eu não discuto religião. Se alguém diz isso que não discute religião, é porque não tem argumento. Porque não é discussão de religião. Ali está debatendo sobre a salvação em Cristo. Porque Paulo, se tu vê, Paulo ele dialogava com os gregos, dialogava com as pessoas onde ele ia. Ou seja, se tu vê lá, a Bíblia diz que ele foi na Grécia e ele falou do Deus desconhecido. E muitos não acreditaram e outros acreditaram. Então, se nós tivermos argumento, base, nós podemos ganhar. Claro, aí vai ter o que a Danúbia falou. Existem situações que é só com milagres, que o Osmond chegou a falar. Que quando uma pessoa não aceita o Evangelho, ela vai aceitar o Evangelho pelos sinais. É onde comprova que Jesus, ele ressuscitou. Porque mexe na zona de conforto também da pessoa, né? Esses dias uma pessoa falou para mim, já batizada, e falou: não, vou sair da igreja porque Deus não fez milagre na nossa vida. Então Deus tem que primeiro fazer o milagre para depois. Essa aí já é uma pessoa que perdeu a fé, né? Já Mas ela a nem fé. conheceu, nem chegou a conhecer. Eu trabalhei com uma pessoa agora, com uma cozinheira agora, que ela é nascida, criada no Evangelho. A mãe dela, segundo ela, é formada em teologia, foi para fora para formar. Em teologia, é professora de escola dominical, não sei quantos anos. Daí eu fui perguntar para ela sobre, a gente conversando sobre a travessia do Mar Vermelho e tal, e eu vi que ela não conhecia a história de Israel. Daí eu falei assim para ela assim: como assim sua mãe é professora de escola dominical e você não conhece a sua fé, você não sabe de onde veio a sua fé? Ela disse: não discuto teologia, ela não discute essas coisas, não discute religião. Eu falei: não, minha filha, a gente professa a mesma, você é tão cristã quanto eu. Mas a diferença está no interesse de conhecer. Tem gente que está a vida toda na igreja, mas não quer conhecer. Aí nunca terá argumento. Nunca. E o melhor argumento para se ganhar um católico é usar as palavras de Jesus. Sim. Né? Eu sempre uso aquela que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aí tem que explicar o caminho, o que é a verdade e o que é a vida. Que eles não fazem ideia que aquele santo veneno lá está morto, estão todos mortos.
sempre fala, eles aí estão mortos e não ressuscitaram. Nosso Deus, sim, está vivo, esse sim pode fazer alguma coisa. E quando a gente vai falar sobre noticiar, e aí eu vou entrar no que a Danúbia falou, a gente verifica que essas notícias, essas boas novas, essas pregações, essas que a gente vai ver aqui que a gente leu, significa boas novas, ela é racional. Tá vendo, Danúbia? Quando não se ganha pelo racional, a palavra, existe um autor que ele fala assim mesmo, que a convenção ela é um processo racional. Se não vai no racional, vai vir pelo processo espiritual, que é milagres, né, que vem pela dor, que vai passar, mas ela é racional. Quando ele vai falar aqui, que a gente leu, viu aqui, a encarnação de Cristo, vai falar do Velho Testamento, que apontou para Jesus, que preparou Jesus, e Jesus veio em carne. Aqui, versículo, o verbo se fez carne, né, e habitou entre nós. Se ele habitou, ele viveu, ele existiu, razão, né, e vimos a sua glória. Quem vê é uma coisa que está presente. E eu digo assim, quando a Danúbia falou assim mesmo, e a pessoa, a gente chegou aqui, a gente foi, não é só o católico que não sabe, né? Que a gente já visitou crente, não, eu sou crente, fui batizada, mas eu sou católica ainda. Foi batizada? Foi. Aí eu até brinco que hoje a gente ganhou uma alma católica, aí eu falei assim mesmo, cristão, até o diabo é. A Bíblia diz, o Novo Testamento não ia apontar para o diabo como cristão, que até ele é mais do que a gente. Só que a diferença é que vai ter cristão que vai obedecer e tem cristão que vai desobedecer. Ele é desobediente e já está lá no inferno. Quem desobedecer cristão vai para lá junto com ele. Mas ele é cristão. Ele é crente. É crente, né? É crente. Ele é crente até o diabo é. Então, assim, a palavra é crente que está na Bíblia. Então, assim, a gente tem que entender, porque a gente tem mania de se decepcionar dentro da igreja. Mas ele é crente. Mas até o diabo é. E a palavra crente significa crer. Crer que Jesus... Cristão significa pequenos cristos. Que são identidade, né? Seguidores de Cristo. Seguidores. Há uma diferença muito grande. Hoje eu falei com a minha patroa, ela está muito preocupada com esse fulano aqui. Mandei ela ler a Bíblia. Mandei ela ler o Salmo 91 e os outros, daí ela falou assim, mas eu nem sei. Não sabe o quê? Não sabe procurar. Você que sabe ler. Não sabe ler a Bíblia. Tá. E ela é católica. A Bíblia está lá fechada. Não, está em cima do papel aberto. E aí, quando a Bíblia fala que até o diabo... Quando a gente fala que até o diabo ele é crente, está dizendo que ele crê em Jesus, ele foi testemunha ocular, estava presente na história, viu a história, vivenciou a história. Ele é crente. Ele acredita mais do que qualquer um de nós que Jesus existiu, que morreu e ressuscitou. Cristão é uma identidade daquele que... A minha identidade, qual é a nossa identidade? Aquilo que eu construo, que eu vivencio, que é meu, que é uma identidade de Cristo, são pequenos cristos. Mas voltando para o crente, então a gente tem que aprender isso, porque a gente tem mania de dizer, mas ele é crente. Mas obedece ou desobedece? Né? Então, quando a gente vai pregar, quando ele vem falar das boas novas, do fundamento do Evangelho, para dar as boas novas, que o Evangelho é boas novas, foi isso que eles encontraram os mesmos aspectos que a gente. Entendeu? Por quê? Porque como eu já ia falar do Deus desconhecido, como ele já falou. O Deus desconhecido, Paulo pegou aquela brecha do Deus desconhecido, ele viu, né? A Bíblia fala que ele olhou e disse, quem é aquele Deus? E ele pegou aquele Deus e botou Jeová. Porque muitas vezes o povo adora deuses que não conhecem nem a tradição, nem os seus deuses que são adorados. São aspectos religiosos de Roma e dos judeus. Entendeu? E da Grécia, que é greco, a gente vai falar ali. Pode passar. E aí, vamos lá, para a página 20. Os evangelhos foram escritos durante o período do Império Romano. No período interbíblico, que foi os 400 anos que a gente detalhou na aula passada,
A gente verificou que os 400 anos apontou e preparou o aspecto social, econômico, político, cultural, para que Jesus o quê? Nascesse. Ele nasceu em que império? Que foi o último que a gente trabalhou, que a gente estudou? Romano. E aí ele vem apontando aqui esse aspecto. Quais são os aspectos políticos? Este império foi fundado em 153 a.C. e passando 500 anos tornou-se uma potência mundial, ficando conhecido como o poderoso Império Romano. Deus permitiu. Vocês lembram, né? Tinha que ser poderoso, tinha que subjugar vários povos, porque assim teria a mesma língua. Paulo poderia ter as cartas para andar onde ele queria. Paulo só conseguiu fazer a missão dele porque Deus preparou nos 400 anos o caminho para Paulo. E Roma foi o limite para Paulo conseguir percorrer e fazer as missões dele. Seus imperadores foram muitos. Abaixo segue uma lista com nomes e fatos ligados a eles. Não foram só esses, tá? Teve vários. E o autor lhe traz. Cada um vai falar de um imperador. Augusto. Nascido de Jesus, cerca de 6 a.C. Morte de Herodes, o Grande, 4 a.C. Tibério, 14 depois de Cristo até 37. Pilatos, governador da Judéia. Ministério público, morte e ressurreição de Jesus. Primórdios da Igreja Cristã. Calígula, um louco que chegou a nomear um cavalo como oficial do seu governo. Queria ser um deus, ordenou que fizesse uma estátua dele mesmo e fosse colocada no templo de Jerusalém. Antes